Sou Bruno Machado, sou médico psiquiatra pela USP e vim hoje falar sobre a cafeína. Vamos falar, claro, do café, que é a principal bebida que contém a cafeína. E a cafeína, sem dúvida alguma, é uma droga psicoativa, uma droga que atua no sistema nervoso central e modifica a nossa energia, nosso humor, atua também no corpo todo. Claro que o café pode ter uma série de propriedades interessantes, mas também há algumas armadilhas que precisamos conhecer acerca desta droga que é a cafeína, que pode ser um remédio até em alguns casos, como vamos falar aqui hoje. A cafeína pode ser bem utilizada, ela é muito poderosa, pode trazer benefícios, mas evidentemente que com mais conhecimento poderemos maximizar os bons resultados e evitar problemas, tendo algumas precauções, pequenas precauções que podem fazer o uso de café, de chá, enfim, outras bebidas que contenham cafeína se tornar muito mais interessante. Este é meu canal em que faço vídeos sobre saúde mental, sobre psiquiatria. Se você não segue ainda, comece a seguir. Se quiser também, procure no Instagram, @drbrunomachado. Siga lá os vídeos que vão sair. Eles chegam primeiro no Instagram com alguns trechos mais curtos. Vamos falar aqui de cafeína. Cafeína, que é uma droga psicoativa que estimula receptores como o receptor de adenosina. Ela é classificada como um estimulante, assim como anfetaminas, assim como ritalina. A cafeína também é classificada como estimulante. Sabemos que é uma substância culturalmente utilizada, ela é considerada em geral segura pelo FDA para ser utilizada em comidas, mas que, por ter ações psicoativas, é utilizada até mesmo para lidar com situações adversas, com trabalho mais extenuante, pessoas que lidam com clima severo. Por exemplo, na Escandinávia, países como Dinamarca, Suécia, são os países que mais consomem cafeína para lidar com frio rigoroso, por exemplo, para evitar o cansaço, a indisposição, para evitar sintomas depressivos. Então, de fato, a cafeína tem estas propriedades. Não é considerado um antidepressivo, mas pode ajudar neste tipo de sintoma, pode trazer estes benefícios. Além dessas propriedades, pode ajudar sim em pessoas com dificuldades cognitivas, melhorando um pouquinho o raciocínio, talvez até diminuindo, quem sabe, a incidência de algumas demências. Pode ter uma ação antioxidante por conta de outros fatores, outros nutrientes que existem no café. Também, claro, podemos elencar benefícios na perda de peso, na melhora da performance nas atividades físicas, uma série de aspectos interessantes que quem bebe quantidades razoáveis de cafeína pode obter. Mas claro também que essas quantidades razoáveis não são tão facilmente determinadas. A gente está falando aqui de uma bebida que trabalha com sensibilidade diferente de organismo para organismo. Sabemos sim que algumas pessoas têm uma duração muito grande da cafeína no sangue, outras pessoas têm uma massa corporal mais leve também, outras pessoas têm um tamanho maior. Evidentemente que isso influencia bastante, mas sem dúvida alguma, pessoas que tenham quadros de transtornos de ansiedade, antecedente de síndrome do pânico, quadros ansiosos, devem, em particular, ter muito cuidado com o uso da cafeína, porque ela tem uma ação que é de estimular o coração, de estimular a frequência cardíaca, estimular a frequência respiratória, aumentar a temperatura corporal e, evidentemente, que tudo isso cruza diretamente com os sintomas ansiosos e é muito frequente o uso de cafeína estar associado ao aumento de crises de pânico e aumento de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Então, vale muito a pena a gente ter cuidado para evitar os sintomas ansiosos desagradáveis. Uma dica muito importante é usar doses baixas e, de preferência, pela manhã, para evitar realmente esses efeitos negativos da cafeína. Vou elencar agora algumas armadilhas que você precisa conhecer em relação ao consumo de café para que possa extrair o melhor resultado possível. A primeira armadilha que temos que conhecer sobre a cafeína é exatamente não saber o quanto de cafeína há em algumas bebidas. A gente não ter a noção do que é excessivo. E eu gosto de citar as famosas maquininhas de café expresso. Antigamente, quando alguém queria tomar um café expresso,
Precisava ir numa cafeteria, chamar um amigo, uma amiga, enfim, ir a algum lugar e pedir um café expresso. Hoje, cada vez é mais frequente encontrar café expresso no trabalho, maquininha em casa. Muita gente toma 2, 3 xícaras por dia e não para pensar na quantidade que está ingerindo. Para termos uma ideia, uma xícara de café expresso cheia tem 150 miligramas de cafeína. Isso parece pouca coisa, apenas uma xícara, mas vale por meio litro de café coado, café americano, como é conhecido em muitos lugares. Talvez 1 litro de chá preto, de chá verde ou chá mate, em apenas uma xícara de expresso. Quem sabe 5 latas de refrigerante Coca-Cola, por exemplo, ou Pepsi, ou 2 latas de energético como Red Bull. Isso em apenas uma xícara de expresso. A xícara, que por sinal aqui no Brasil é consumida cheia com 150 miligramas em média. Claro que depende do tipo de café, tem café que é descafeinado, tem café que é muito fraco. Evidentemente, estou falando de um café intermediário com 150 miligramas, mas é verdade que a xícara no mundo inteiro é consumida pela metade. Então, na Itália, né, que é o berço do café, os psiquiatras de lá ficam horrorizados quando sabem que no Brasil a gente toma xícara cheia até a boca ali de café, né? Então é bom a gente parar para pensar que o café expresso não é tão fraquinho quanto a gente pensa. Muitas vezes tem ali uma quantidade comparável que vem nos suplementos pré-treino, por exemplo, que se utiliza em academia, que tem bastante cafeína mesmo. Então vale muito a pena levar isso em conta. E se você tem um quadro de ansiedade ou um quadro de pânico, está tendo insônia, pense nisso, porque pode fazer muita diferença na sua vida. Gente que tem dor de cabeça quando toma café expresso, gente que tem dor de estômago, que tem irritabilidade ou que piora até a concentração porque fica tão agitado que não consegue se concentrar. Claro, se você tem pânico, ansiedade generalizada, diminua ao máximo, no máximo um café muito cedo, expresso. Se você é aquela pessoa que não é muito sensível, mas se você tem uma certa sensibilidade, prefira outras bebidas, como chá, como café coado, em pequenas quantidades. É uma decisão mais inteligente e que vai te permitir mais equilíbrio em relação à dosagem desta droga, desta substância que é a cafeína. Uma outra armadilha que devemos pensar quando se consome café ou qualquer outra bebida com cafeína é exatamente o horário do dia em que bebemos. Claro que algumas pessoas dizem que o uso até às 5 horas é bem tolerado, 5 da tarde, mas não é bem assim. Eu quero mostrar para vocês que isso pode variar bastante de pessoa para pessoa. Imagina um gráfico que mostre que quando alguém ingere café, a absorção vai elevando o nível sanguíneo até por volta de 1 a 2 horas, e depois vai havendo uma eliminação com o passar do tempo. Claro, a gente bebe, depois de 10 minutos, 20 minutos, a gente já sente que tem uma certa quantidade de café. Com o passar do tempo, um pico de ação entre 1 e 2 horas. E depois disso o efeito começa a diminuir. E em geral, a gente tem mais ou menos 50% da quantidade de cafeína no nosso sangue, a quantidade em relação ao pico, quando a gente fala em 4 horas e meia. É o que a gente chama de meia-vida. Então, metade da quantidade é reduzida em 4 horas e meia. E, evidentemente, que isso é variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que podem ter uma meia-vida muito maior. Por exemplo, 8 horas, 9 horas de duração. E se a pessoa tomar um café às 5 da tarde, quando for meia-noite, 1 hora, o efeito ainda vai estar vigorando. E, mais que isso, se a gente parar para pensar, leva as mesmas 4 horas e meia em média para a quantidade cair para 25%. E mais 4 horas e meia para cair para 12%. Ou seja, a eliminação total do café demora muito tempo, demora alguns dias para ser completamente metabolizado realmente. Então,
Quem é sensível em relação ao café pode ter problemas com insônia mesmo tomando café na hora do almoço. Claro, tomando no café da manhã é mais difícil, mas tem gente também que mesmo no café da manhã, especialmente se for um café expresso, pode ter dificuldade de ter sonolência, de pegar no sono na parte da noite. Então vale a pena observar como o seu organismo funciona. Também as pessoas que estão mais acostumadas a beber café por mais tempo têm mais tolerância e muitas vezes se acostumam. Tem pessoas que nunca se acostumam com grandes quantidades e por isso devem sim tomar bastante cuidado. Muita gente, mesmo com insônia, mesmo tomando calmante, toma Rivotril, toma Zolpidem e toma um monte de café durante o dia, depois chega no consultório e fala: doutor, não consigo dormir. Quanto você bebe de café? Tomo 5 cafés expresso, um às 2, um às 4 da tarde, outro às 5 da tarde. E aí qualquer remédio não funciona, né? Tenta-se todos os remédios e nunca funciona porque esquece de pensar naquilo que é mais simples. E a terceira armadilha é justamente sobre este tema: misturar o café, o estimulante, com drogas sedativas, depressoras, por exemplo, o álcool mais comumente. Muita gente tem o hábito de beber bastante e usar cafeína e evidentemente que você pode ter os malefícios do álcool enfatizados porque você se torna mais resistente à ingesta alcoólica e o ganho de peso, as alterações hepáticas, as alterações sobre o sistema nervoso central tardiamente por causa do álcool podem ser mais sentidas uma vez que você usou uma quantidade maior, e isso vale para outros calmantes também. Rivotril, clonazepam, né? O diazepam, alprazolam, bromazepam, indutores de sono, todos esses medicamentos têm uma interação com cafeína e vale a pena a gente ficar de olho também em remédios que são comprados sem receita, não só para quadros psiquiátricos. Vale a pena a gente conversar com o nosso médico quando a gente usa um remédio de uso contínuo, porque muitos remédios podem interagir com cafeína, então requer um certo cuidado, especialmente se a gente bebe bastante café. A última armadilha é exatamente na hora que a gente pensa em diminuir a quantidade de cafeína. E aí a gente pode esbarrar com uma síndrome de abstinência que pode ser bastante severa. Aquela pessoa que toma café expresso com frequência e resolve parar, por exemplo, pode passar muito mal, tendo irritabilidade, um humor disfórico, né? Um mau humor, ficando desesperada muitas vezes, aquela tendência a cansaço, fadiga, falta de concentração, muitas vezes dor de cabeça intensa pode acontecer e até mesmo sintomas parecidos com resfriado, dor no corpo, mal-estar, sintomas físicos da abstinência de cafeína. Então vale a pena a gente lembrar de fazer uma redução gradativa. O ideal é trabalhar ali com bebidas com menos cafeína quando a gente vai diminuindo e gradativamente ir baixando a quantidade de cafeína. Então é muito importante reduzir gradativamente para evitar esse mal-estar. Tem gente que tem até mesmo dores no corpo generalizadas, náusea, até mesmo vômitos quando interrompe a cafeína. Por incrível que pareça, pode sim dar muito sintoma porque tem uma ação fisiológica que vai ser interrompida. Então, em resumo, é uma bebida importante, utilizada no mundo inteiro, em países com altos índices de transtorno mental, como na Escandinávia, muita gente usa para ajudar a lidar com a diversidade ambiental, muita gente usa para melhorar a performance no trabalho, para ter disposição. É uma bebida gostosa, pode ter alguns fatores nutritivos importantes, mas a gente não pode se esquecer que é uma bebida que contém uma droga, que é a cafeína, que pode ser benéfica, mas em excesso pode ser muito ruim. Se você tem quadros de ansiedade, transtorno de pânico, ansiedade generalizada, considere usar o café descafeinado. É uma boa dica para quem sofre de quadros ansiosos. Uma tentativa com café descafeinado também é uma boa opção para quem tem insônia. O gosto muito parecido à bebida quente pode ajudar até mesmo a relaxar, até aquele momento social gostoso, e permitir que você não tenha efeitos adversos para quem é mais
sensível à cafeína. Mas se você se dá bem com a cafeína, claro, você pode continuar desfrutando da maneira que te faz sentir melhor. Bom, se você está gostando do conteúdo, eu vou ficando por aqui. Não deixa de curtir, de compartilhar, pode mandar pelo WhatsApp para os amigos, para os familiares, por exemplo. Deixa aqui seus comentários, críticas, sugestões, principalmente sugestões para novos temas que realmente a gente busca a partir destes comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!